Pessoal, tudo bem? A ideia do vídeo hoje é falar um pouquinho dos canabinoides, os derivados da maconha usados para algumas doenças neurológicas. Então a gente tem ouvido falar muito, de um tempo para cá, dos usos terapêuticos, dos benefícios terapêuticos da maconha para algumas doenças. Aqui eu vou falar o que está mais na minha alçada, das doenças neurológicas, ok? Primeiro ponto, e aqui vale frisar, lembrem-se de quando a gente está falando de remédios à base de canabidiol, os canabinoides, o uso terapêutico da maconha, eu não estou normalmente falando da maconha inalada do uso recreativo. Então a gente sabe que no uso inalado a gente tem diversas substâncias, que não só o canabidinol, e a maior parte dessas substâncias, infelizmente, elas são maléficas para o corpo, no sentido de aumentar a chance de problemas pulmonares, de câncer, etc, ok? Aqui, gente, um alerta rápido, tá? Muito mais da alçada da psiquiatria do que da minha alçada como neurologista, mas vale comentar. O uso abusivo da maconha inalável já foi comprovado que aumenta a chance da pessoa ter psicose, que é aquela doença psiquiátrica gravíssima onde a pessoa rompe com a realidade, tá? Por exemplo, esquizofrenia. Então, há um aumento de chance da pessoa desenvolver esquizofrenia se ela é usuária da maconha inalável. Então, para esse pessoal assim que é mais dessa linha de natural e tudo mais, eu não estou falando de remédio natural, do uso natural da maconha. Eu estou falando daquela maconha que vai para o laboratório, é retirado o canabidiol dela e são feitas formulações pela indústria farmacêutica ou em spray ou via oral. Primeiro contexto, memória. Eu posso usar os derivados da maconha para doenças de memória, para pessoas que têm déficits atencionais, problemas cognitivos ou Alzheimer? Não, tá? Aqui, pelo contrário, a maconha se mostrou maléfica. Sabido que pessoas usuárias crônicas de maconha inalável ou até em estudos já com os remédios à base de maconha, existe uma perda cognitiva que muitas vezes não se recupera totalmente com a retirada da maconha. Então, para doenças de memória, não vou usar. Epilepsia, pessoas que têm crise convulsiva e não estão respondendo aos remédios usuais. Aqui eu tenho uma possibilidade de uso. Primeiro ponto, os derivados da maconha vão substituir os remédios que a pessoa está usando? Não. Ele não é um remédio substitutivo, ele vai acrescentar no esquema terapêutico que aquela pessoa já usava. E aí o que a literatura mostrou com a pouca informação que a gente ainda tem, hein? Mostrou que algumas pessoas respondem muito bem, algumas respondem um pouquinho, mas uma grande parte, infelizmente, não responde nada. Então, resposta, maconha, os remédios derivados da maconha é bom para epilepsia? Depende do caso, tem que ser uma epilepsia muito refratária a todos os remédios que já existem no mercado, para daí sim fazer uma tentativa de acrescentar maconha e não significa sucesso. Pode ser que mesmo assim aquela epilepsia continue de difícil controle. Outro uso que a gente tem ouvido falar por aí, maconha na enxaqueca, os derivados da maconha para controle de dores de cabeça. Muito pouco estudo sério, muito pouca informação, não dá para concluir absolutamente nada. Por hora, a Academia Brasileira de Neurologia não indica o uso nesse contexto, tá? Não vamos usar para dor de cabeça. Já foi estudado algumas formulações de canabidiol, spray ou comprimido para espasticidade na esclerose múltipla, que é quando os membros da pessoa ficam muito rígidos, a musculatura muito endurecida, e para dor da esclerose múltipla. Alguns poucos frustram os resultados positivos, tá? A orientação hoje é assim, existem remédios muito melhores para isso, eu só vou lançar a mão do canabidiol se a pessoa não respondeu a esses remédios como uma alternativa somada aos remédios que ela já usa. Mesma linha de raciocínio lá da epilepsia. Doença de Parkinson. Então também foi estudado, se os usos dos derivados da maconha aumentariam a qualidade de vida em pacientes com doença de Parkinson. Primeiro que para controle dos fenômenos motores, tremor, rigidez, bradicinesia, não mostrou muito benefício, um benefício bem frustro.
E segundo, que para aumento da qualidade de vida, aqui sim, nos estudos apareceram um pouquinho, talvez, de algo que valesse a pena. Pacientes com doença de Parkinson que usaram os derivados da maconha, eles têm um pequeno aumento em qualidade de vida, mas que ainda precisa ser melhor investigado. E uma última coisa que eu queria comentar, controle de dor. Então, pessoas que sofrem de dor neuropática, dor crônica, o uso do canabidiol, dos derivados da maconha, mostrou o resultado? De novo aqui, poucos estudos, as informações que temos é de uma certa resposta frustra. Os remédios que existem no mercado são melhores do que os resultados apresentados por essas substâncias novas. Conclusão, hoje a Academia Brasileira de Neurologia, ela não estimula o uso do canabidiol pela falta de informação e nos momentos que a gente tem informação mostra que não é superior aos remédios que a gente já tem no mercado. Então, em que contexto eu vou usar? Para aquela dor e para aquela epilepsia que não responde aos remédios que eu já tenho e não é uma terapêutica substitutiva. Eu vou acrescentar no esquema daquela pessoa e não retirar os remédios que aquela pessoa usava para passar para o canabidiol. Pessoal, então a ideia de hoje era essa, tá muito em voga, tem muito se falado dos benefícios terapêuticos da maconha. Cuidado, tá? A mídia acaba pegando, obviamente, os bons exemplos, aqueles que deram muito certo, divulgando isso como regra. A gente tem que ser calcado, a gente tem que se basear em literatura, em estudos sérios que já foram feitos e o que esses estudos mostraram, que foi o que eu tentei resumir nesse vídeo, ok? E lembrar de novo, não é o uso recreativo. A gente está falando de usar algumas substâncias da maconha em formulações por via oral, formulações spray, tá? Não sair usando a maconha de abuso por aí, até porque é nítido, vale lembrar, no Brasil isso é proibido. Um abraço, pessoal. Próxima semana mais um vídeo das nossas especialidades.